Olá, bem-vindos à série de seminários da Atlas Copco. Meu nome é Vinícius Duarte e sou especialista de produto. Hoje, queremos falar com vocês sobre tecnologia do aperto. Primeiramente, um rápido overview da agenda. Vamos falar sobre o que é torque, tipos de juntas e tipos de parafusos, força de união, precisão, montagem com máquinas múltiplas e como medir e verificar torque. Vamos iniciar com torque e força de união. O que é torque? Na verdade, torque é o momento rotacional da força, ou seja, uma força é aplicada a uma certa distância e um momento é gerado. Isso é torque. As unidades mais usuais são newton-metro, libra-pé, libra-polegada, quilograma-força-centímetro e existem muitas outras. Para definir torque, vamos olhar essa ilustração de um parafuso em que utiliza-se uma chave para aplicarmos uma força de torção nesse parafuso, fazendo uma alavanca. Por exemplo, para calcular um torque, nós medimos o comprimento da chave e a força que foi aplicada. Então, neste caso, nós temos meio metro de comprimento, 100 newtons de força aplicada, e se multiplicarmos esses valores, teremos um torque instalado de 50 Nm. Por que nós utilizamos juntas aparafusadas? É para fixar dois ou mais componentes. Há muitas vantagens em se utilizar parafusos. Eles são reutilizáveis, diferente do rebite, da soldagem, etc. O custo-benefício é muito melhor. É algo que pode ser rastreável para a qualidade. Podemos armazenar os dados de aperto, medir o torque aplicado e com isso temos toda a rastreabilidade da montagem. Força de união é o que realmente buscamos. União é o objetivo. É o que mantém as partes unidas. Os filetes de rosca criam a força de união. Há uma relação direta de torque e força de união. A função de uma junta aparafusada é unir duas ou mais partes na montagem do produto. Falando sobre as juntas aparafusadas, são todos os componentes a serem unidos. Por exemplo, a face de contato, que é a área embaixo da cabeça do parafuso, pré-carga, que é a tensão do parafuso, a própria força de união, que é a força gerada por essa tensão. É por isso que nós dizemos, força de união é o que realmente importa, pois sem ela há risco de peças se soltarem em campo, e isso pode resultar em sérios problemas. Imagine se o parafuso do cinto de segurança se soltasse. Se força de união é o objetivo, é o que realmente importa, por que só falamos de torque? Existem algumas razões para isso. Aplicamos ou medimos torque simplesmente porque é muito mais difícil aplicar ou medir força de união, principalmente na produção. Como eu disse antes, há uma relação direta entre torque e força de união. Para atingir a força de união, o parafuso é alongado. Pense no parafuso como sendo uma mola. Quanto mais carga aplicarmos a um parafuso, mais o alongamos. Quando apertamos um parafuso, estamos alongando ele. A força de união é proporcional à força aplicada ao parafuso. Dando uma olhada em um típico processo de aperto, temos 4 fases. A fase de rundown, que é a fase antes dos componentes se encostarem. O assentamento, quando as partes já se encostaram. A terceira fase é a fase elástica, que é quando há o alongamento do parafuso. E, finalmente, a fase plástica. Nessa fase, o alongamento do parafuso foi demasiado e ele não voltará ao seu estado natural se desapertarmos. Vamos olhar para esse gráfico, onde no eixo Y temos o torque e no eixo X temos o ângulo. Primeiramente, vemos a fase de rundown, que é onde o torque é mais baixo. Depois, temos o assentamento,
e então a fase elástica, seguido da plástica. Se continuarmos a apertar e aplicar torque, o parafuso se quebrará. A maioria dos parafusos trabalham na fase elástica. É isso que acontece a um parafuso. Novamente, temos um gráfico de torque e ângulo. Como podem ver, temos uma curva de tensão do parafuso e no topo temos a resistência à tração, que é a máxima tensão que o parafuso suporta antes de quebrar. A carga máxima antes do yield point, que é a taxa máxima de carga antes da deformação permanente do parafuso. E o yield point, que é o escoamento, que é o ponto permanente de deformação. Parafusos, normalmente, têm marcações que determinam a resistência do parafuso. Neste caso, temos um parafuso 10.9. O número 10 representa a força máxima que o parafuso suporta antes de quebrar. O ponto 9 é a porcentagem máxima que pode ser utilizada antes do yield point, no caso, 90%. Quando se aplica torque em um parafuso, precisamos entender para onde o torque vai. A maioria do torque é usado para vencer o atrito na junta. Neste cenário típico de uma junta parafusada padrão, apenas 10% do torque vai para a força de união. O restante é perdido com o atrito embaixo da cabeça do parafuso e nos fios de rosca. Existem diferentes fatores que afetam o atrito em uma junta parafusada, como o tipo de parafuso, lubrificante, acabamento do material e etc. Se vocês olharem esse cenário, temos uma lubrificação adicional na rosca do parafuso, e isso reduz o atrito na rosca. E com isso a força de união aumenta proporcionalmente, podendo resultar em um alongamento excessivo do parafuso ou até mesmo na quebra. Por outro lado, o aumento do atrito, como corrosão, defeito na rosca e outros fatores, reduz a força de união. Pode resultar na soltura da junta devido à falta de união, ou seja, o parafuso pode cair em campo. Diferentes tipos de parafusos também resultam em atritos diferentes. Por exemplo, uma cabeça de parafuso flangeada reduz o atrito em comparação com uma cabeça com menos área de superfície. Outro exemplo, a porca lisa e a porca nylock. Prevailing torque, ou torque de arrasto, também é muito comum de acontecer em um processo de aperto. Existem dois diferentes tipos. O prevailing torque intencional, que são parafusos autoatarrachantes, porcas amassadas ou porca nylock. Essa escolha vai depender do que o engenheiro calculou quando projetou o produto. Prevailing torque não intencional. Isso pode ser causado por parafusos danificados, componentes desalinhados ou parafuso oxidado. Isso pode acarretar em grandes problemas para a montagem. Possíveis efeitos na ferramenta. Prevailing torque ou torque de arrasto também é muito comum de acontecer em um processo de aperto. Existem dois tipos diferentes. Prevailing torque intencional, que são parafusos autoatarrachantes, porcas amassadas ou porcas nylock. Essa escolha vai depender do que o engenheiro calculou quando projetou o produto. Prevailing torque não intencional pode ser causado devido a parafusos danificados, componentes desalinhados ou parafusos oxidados. Isso pode acarretar em grandes problemas para a montagem. Os possíveis efeitos do prevailing torque que a ferramenta pode apresentar são a redução da RPM na fase de rundown, o aumento da reação de torque no operador e redução da vida útil da própria ferramenta. Outra ocorrência comum nos parafusos é o que acontece depois que o aperto é feito. A força de união é reduzida devido à acomodação na junta. Geralmente, após um curto período de tempo, um valor considerável de torque e, consequentemente, de força de união são perdidos. Existem maneiras de lidar com o relaxamento se utilizarmos ferramentas eletrônicas para corrigir isso, ou para pelo menos melhorar o processo. Nós podemos fazer um aperto de duas etapas, em que na primeira a ferramenta é programada para atingir o torque de assentamento, faz uma pausa de milissegundos e então continua até o torque final. Isso ajuda a reduzir o relaxamento na junta. Também há outras formas, como estratégias avançadas de aperto baseadas na junta. Em máquinas múltiplas, por exemplo, podemos aplicar o torque final, soltar um pouco o parafuso e reapertar automaticamente. Quando falamos de aperto de forma pulsativa, as micropausas de cada pulso também auxiliam na redução do relaxamento. Existe uma norma ISO que define os tipos de juntas, que permite comparar diferentes ferramentas. Na ilustração, temos a definição de uma junta rígida, que seria um ângulo de até 30 graus do assentamento ao torque final,
e junta flexível, que é um ângulo maior do que 720 graus do assentamento ao torque final. Ou seja, depois que a cabeça do parafuso encostar no produto, medimos quantos graus ela gira até atingir o torque final, e assim determinamos o tipo de junta. Um exemplo de junta rígida pode ser quando unimos dois aços muito duros, e um exemplo de junta flexível poderia ser o aperto do coxim do motor. O tipo de junta também afeta a ferramenta. Uma junta mais flexível exigirá mais da ferramenta. Uma ferramenta eletrônica tem mais controle para lidar com diferentes tipos de juntas. Vamos agora falar sobre os tipos diferentes de montagem em ferramentas. Existem diferentes tipos de ferramentas. Primeiro, vamos falar das ferramentas rotativas. Ferramentas que aplicam uma força constante ao parafuso de forma rotativa até atingir o torque. O segundo tipo que vamos falar são as ferramentas de baixa reação, ou Low Reaction Tools, as LRTs. Essas ferramentas aplicam torque efetivamente batendo no parafuso, como pulsos. É como um martelo batendo em uma chave de boca que faz o parafuso girar. E esses pulsos rápidos são os responsáveis por eliminar a maioria das reações de torque. As chaves de impacto também trabalham de forma pulsativa, mas não chegam nem perto das LRTs comparadas à ergonomia e precisão. Falando de precisão, a precisão das ferramentas é frequentemente abordada. Há duas diferentes coisas que precisamos considerar. Uma é a precisão da ferramenta e a outra é a precisão do processo. No exemplo 1, os dardos não atingem o centro do alvo, mas estão muito próximos uns dos outros. Quer dizer que a ferramenta é precisa ou repetitiva, mas não é exata, pois não acerta o centro. No exemplo 2, os dardos estão concentrados no centro do alvo, quer dizer que a ferramenta é precisa e exata. Isso vale para a análise tanto de uma ferramenta quanto para um processo de aperto. Diferentes tipos de ferramentas possuem precisão diferente. Na base da pirâmide, temos as chaves de impacto. Essas não possuem nenhum tipo de controle de torque, dependem exclusivamente do operador. Esse tipo de ferramenta possui uma péssima precisão. No topo da pirâmide, temos os fusos, que geralmente são utilizados em máquinas múltiplas e possuem alta precisão, mais ou menos 2%. Provavelmente é o tipo de ferramenta mais precisa que vocês encontrarão. Se fizermos o mesmo aperto, porém com uma múltipla de 2 fusos, podemos corrigir isso. Ambos os parafusos são iniciados ao mesmo tempo, de forma sincronizada. O parafuso 1 atinge o torque de assentamento primeiro. Aguarda até que o segundo parafuso atinja o torque de assentamento também. Ambos os parafusos recomeçam e seguem um ao outro até o torque final, assegurando o torque uniforme em ambos os parafusos e, com isso, uma correta distribuição de força de união. Há diferentes tipos de medição ou verificação de torque na junta. Trataremos da medição de torque dinâmico e de torque residual. O torque dinâmico é o que medimos durante o processo de aperto, e o residual é após o aperto. Olhando o gráfico de um processo dinâmico, utilizando uma ferramenta com transdutor em série ou utilizando uma ferramenta transistorizada, estamos medindo e mostrando o torque conforme ele é aplicado. O resultado exibido é o torque de pico. Outro método é medir o torque após o processo de aperto, então utiliza-se um torquímetro para fazer isso. Dê uma olhada no torque de ruptura, ou torque estático, que é o torque necessário para superar o torque instalado, somado ao atrito para mover o parafuso. O segundo ponto é o torque residual, que é o verdadeiro torque instalado, e, na maioria das vezes, é menor do que o torque de ruptura. O torque de pico é o torque aplicado após o operador parar de puxar o torquímetro. Normalmente, adicionamos torque à junta quando isso ocorre. Para finalizar, podemos tirar algumas conclusões sobre um processo de aperto bem-sucedido. Devemos controlar o ambiente e as peças, assegurando a consistência e tendo certeza que não houve contaminação dos componentes. Precisamos assegurar também que as peças não estejam danificadas, garantindo a qualidade da montagem. É necessário utilizar ferramentas eletrônicas para certificar a qualidade no processo de aperto e entender como a junta se comporta. Muito obrigado por assistir. Espero que esse seminário tenha sido válido para vocês. E eu recomendo fortemente que vocês confiram os outros seminários dessa série. Tecnologia de prensagem, QA, melhores práticas globais e error proofing utilizando software. Um abraço e até a próxima.